Amém? Que Deus abençoe você que está aqui esta noite. Que Deus seja bem-vindo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que te dê saúde, força para passar esse tempo difícil que o mundo inteiro, o planeta Terra está vivendo. Você que está em casa, adorando ao Senhor pela transmissão ao vivo do culto da Primeira Igreja, que Deus te abençoe também aí na sua casa, no seu lar. Que você seja encorajado, fortalecido neste tempo louco que nós estamos todos passando, todos enfrentando. Vamos abrir a Bíblia, a palavra do nosso Deus, em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, a partir do versículo de número 24. Marcos 7, 24. Diz assim na versão que tenho aqui, é uma Bíblia de capa lilás, rosa, foi dada pelo Ministério Conectar. Diz assim, 7:24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito de Jesus, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega de origem sírio-fenícia e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse Jesus: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando-se ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o espírito a deixara. Vamos orar ao Senhor? Senhor, muito obrigado por esta noite, obrigado pela chuva que cai. Quanto tempo, ó Deus, a terra tem aguardado por essa chuva, e nós te agradecemos, porque certamente ela há de regar a terra e lavar os rios. Aceita, ó Deus, a nossa alegria pelo privilégio de estar na casa do Senhor, adorando e bendizendo o teu santo nome. Agora rega-nos também a alma com a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, numa porção do teu Espírito, de tal maneira que ela possa vir, ó Deus, além da nossa resistência, e tu tenhas liberdade para te manifestar dentro do arraial da mente de cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Jesus, ele está num ministério itinerante, de cidade em cidade, e o versículo 24 diz que quando Jesus, ele está caminhando, e ele vai encontrar uma mulher lá pelas bandas de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom eram duas regiões dentro da Fenícia, fica ali a nordeste do mar Mediterrâneo e acima da futura Palestina. E Jesus vai se deparar com uma mulher que vem correndo atrás dele, e ela é sírio-fenícia, e ela vem e ela tem um objetivo. Ela não é de Israel, ela é de origem grega, o texto mesmo diz isso, versículo 24, ela é de origem grega, procedente da Grécia, ou pelo menos de uma colonização grega, e ela vem após Jesus, perseguindo, correndo pela rua fora, atrás de Jesus, e os discípulos ficam incomodados, porque isso iria tornar Jesus inapto, tirar a sua capacidade, segundo a lei de Moisés,
de se relacionar com as pessoas, porque ao ter contato com uma mulher de outra cultura, Jesus certamente seria considerado impuro e teria que cumprir um período estabelecido por Moisés para continuar o seu ministério. Então essa mulher não teve facilidade para chegar até Jesus. Muitas vezes nós achamos, quando lemos, que a pessoa se aproximou com facilidade e achamos que só nós temos as nossas dificuldades, as nossas barreiras, quando nós queremos chegar até Jesus. Cada um de nós tem barreira, evidentemente, ou barreiras. Há pessoas que têm mais de uma, têm barreiras quando querem chegar até Jesus. Uns acham que a barreira ela é cultural, que destoa muito o seu comportamento, a sua formação, para aquilo que Jesus tem para você. Há outros que acham que a barreira é econômica. Lembro-me que estava abastecendo um carro no posto e fiz um convite ao frentista para vir à igreja, e ele disse: onde é a sua igreja? E eu disse: eu sou membro da primeira igreja batista, que é ali na Paulo Barbosa, ao lado do Banco do Brasil. E ele refutou por um momento, ficou pensando, e logo ele disse: não vou lá não, aquela igreja só tem rico. E eu disse a ele: então você deve ir para ver que a nossa realidade, somos ricos na presença de Jesus, mas seria muito bom que você visse que há pessoas de todas as classes sociais lá no templo, formando a igreja. Então nós temos as nossas barreiras, e até nós criamos as barreiras quando não temos, porque sentimos-nos impedidos de ir até Jesus. Essa mulher, ela tem que quebrar barreiras para chegar até Jesus, porque a presença dela, para conversar com Jesus, certamente significaria que ela iria tornar Jesus impuro para o seu ministério durante alguns dias, até passar por um cerimonial e poder assim dar continuidade ao seu ministério. Então essa mulher enfrenta essas barreiras e finalmente ela consegue chegar até Jesus. Quando ela chega onde Jesus está, Jesus pergunta a ela o que ela está querendo. Ela diz: Senhor, eu tenho uma filha e eu gostaria que o Senhor pudesse curar. Ela está atormentada por um espírito e eu gostaria que o Senhor pudesse libertá-la deste espírito, pudesse expelir, é a expressão bíblica, expulsar, jogar para fora, lançar para fora esse espírito que está incomodando a minha filha. Há uma visão no Novo Testamento e também no Velho Testamento que nós chamamos de teocracia. O que é uma teocracia? É o povo que vive, que tem uma visão de que todas as coisas estão sendo administradas por Deus. E hoje nós vivemos uma democracia. E você vai dizer: bem, se uma teocracia, o povo vive entendendo que tudo é administrado por Deus, na democracia você vai dizer: é tudo administrado pelo demônio. Não é mais ou menos assim, mas demo significa povo, não é isso? Forma do povo administrar. A teocracia, tudo era visto, analisado sob a perspectiva divina, da manifestação de Deus. Se o tempo virou, ainda há pouco eu disse: Senhor, obrigado porque está chovendo. Isso é uma teocracia, é Deus quem faz chover. Senhor, eu fiquei doente, eu quero pedir que o Senhor venha me curar. Isso é um comportamento teocrático. Eu analiso e eu entendo que Deus é quem pode me curar. Há mecanismos sociais estabelecidos e regidos por Deus, mas Deus é quem pode dar o veredito, Deus é quem pode me curar. Então esse entendimento, essa mulher se aproxima de Jesus e ela diz: eu tenho uma filha, e ela é uma filha única, eu preciso que o Senhor possa curar a minha filha. Então nós vamos analisar, em primeiro lugar, ela não era judia, essa mulher não era cristã, mas diz o texto que ela já havia ouvido falar de Jesus. Quando a gente ouve falar de Jesus, a gente tem duas possibilidades: acredita ou não acredita. Isso mesmo. Não depende de você ser Ciro Fenício, de você ser de Jerusalém, de Belém. Não depende a distância, nem o lugar, nem a região, nem o grau de cultura. Você ou acredita ou não acredita. E essa mulher, ao ouvir falar de Jesus, ela creu em Jesus e ela resolveu procurar Jesus.
ela não era judia. Jesus, a princípio, o seu ministério estava instaurado para os judeus e iria se propagar depois do Pentecoste para todas as regiões do mundo. Mas ela resolveu que não iria esperar, que iria procurar Jesus. Ela se aproxima de Jesus e ela diz: eu tenho uma filha e ela está atormentada e eu quero pedir que o Senhor possa curar a minha filha. Jesus olha para a mulher e diz: mulher, não é correto. Olha só o que Jesus diz: mulher, não é correto tirar o pão da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos. Vou dizer mais ou menos o que Jesus está dizendo. Mulher, não é correto. A bênção que está destinada aos judeus nesse início de ministério, não é correto tirar esta bênção dos judeus e dar aos gentios. Só que Jesus usa uma linguagem que eu imagino que se eu falasse isso numa clínica pastoral, talvez alguém ficasse com tanta raiva de mim que não voltasse mais à igreja. Ele sabe o que o pastor me falou, me chamou de cachorrinho. Eu fui lá falar com ele e ele me disse que não é correto tirar, por exemplo, um dinheiro da ação social e dar aos cachorrinhos. Ia ficar com tanta raiva que talvez não voltasse mais. Mas ela não estava preocupada com isto. Ela simplesmente olha para Jesus e diz: Senhor, até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem das mesas de seus donos. Ela não se importou com a expressão colocada por Jesus. E ela disse: eu não estou querendo, Senhor, a bênção de Israel. Eu estou querendo qualquer coisa que o Senhor tenha para mim. Isso é bom demais. Eu creio que Deus ama aquele que é humilde de espírito, aquele que se aproxima de Deus entendendo quem é Deus e quem Ele é. Eu lembro de um seminarista que estava para iniciar no seminário e estava começando a reitoria do Dr. Ebenezer Soares Ferreira. E eu levei esse seminarista lá para apresentá-lo ao reitor. O reitor era e é meu amigo até hoje. E eu resolvi levar esse seminarista. E chegou lá, ele tinha mudado para o seminário aquela semana. E aí levei-o até o gabinete do reitor. E o reitor, quando eu cheguei, ele disse: Pastor Celso, que prazer rever. Eu disse: eu trouxe meu seminarista, quero apresentar ao Senhor. Ele mudou para o seminário essa semana, veio morar aqui. E aí o reitor, muito sábio, muito esperto, olhou para ele e disse: fez boa mudança? E o aluno disse: fiz sim. E aí disse: e o vinho? Trouxe. E aí o seminarista, olhando para o reitor, falou: trouxe, está lá na geladeira. Aí falou: é garrafa ou é litro? E o seminarista disse: é uma garrafa. Aí então pega lá, traz aqui, que nós vamos jogar fora. Mas o senhor perguntou, eu perguntei o vinho, mas eu me referia ao vinho de codorna e não o vinho bebida alcoólica. E eu sentado olhando, o seminarista se achando extremamente esperto, no primeiro contato com a reitoria do seminário. Jesus olha para a mulher e diz assim, ela diz para ele: Senhor, mas também a gente, cachorrinho, a gente come migalhas que caem da mesa do dono. Eu não estou pedindo ao Senhor para tirar a bênção da vida de ninguém. Eu não estou pedindo ao Senhor para derramar a bênção que seria sobre alguma família de Israel, sobre a minha casa. Eu quero uma migalha. Eu estou pedindo ao Senhor muito pouco. Pode ser qualquer coisa que o Senhor possa fazer em prol da minha filha. E a gente, quando conversa com Jesus, diferentemente dessa mulher, a gente às vezes tem dificuldade. A gente vai orar e começa a conversar, a gente quer dar um nó em Jesus, dar uma enrolada na oração em Jesus e tentar impressionar talvez com a oração que vai fazer,
Ela foi muito objetiva, muito clara. Robinson tem um livro que é Torturados por Amor a Cristo, fala sobre o evangelismo, a pregação do evangelho na Sibéria, e ele conta no livro que um oficial queria receber Jesus, e ele estava evangelizando, ele é o autor do livro, e ele disse: então vamos ajoelhar, e nós vamos orar. E aquele oficial russo disse a ele: eu não sei orar. E eles dois ajoelhados disse: pede a Jesus que você quer entregar a vida a Ele, pede que Ele perdoe você. E diz Robinson que aquele oficial russo, ajoelhado, chorando, disse: Jesus, se eu fosse o Senhor, e se o Senhor fosse eu nunca te perdoaria, por tudo que eu já fiz. Mas como o Senhor é um Deus de misericórdia, eu quero pedir mesmo assim que o Senhor me perdoe. E Robinson diz: foi a oração mais pura e mais sincera que eu já ouvi. Aquela mulher, ela parou diante de Jesus e disse: Senhor Jesus, eu só quero migalha, eu não estou pedindo nada extraordinário, eu só quero migalhas que o Senhor possa me oferecer. E diz o texto que aquela mulher, naquele mesmo momento, Jesus disse: por causa desta palavra, versículo 29, pode ir, o espírito já saiu da sua filha. Versículo 29. Foi uma das orações talvez do Novo Testamento, creio que talvez seja a segunda oração mais rápida respondida por Deus. Para mim é a segunda mais rápida. Você deve estar se perguntando: e qual é a primeira, pastor? A primeira para mim é quando Pedro está afundando no mar, ele estende a mão e diz: Jesus, salva-me. E Jesus, tomando-o pela mão, o pôs de pé outra vez no barco. Mas ela está conversando com Jesus e Jesus disse: pode ir para casa, a sua filha está curada. E diz o versículo 30: e ela, voltando para casa, achou a menina sobre a cama, pois o espírito a deixara. O que a gente quer quando a gente ora? Sinceramente, o que você quer quando você ora? Quer impressionar? Quer fazer uma oração extraordinária? Quer que Deus, ao ouvir a sua oração, fique impressionado? Ou você quer simplesmente que Ele responda a sua oração? Jesus olhou para ela e disse: pode ir embora, pode ir, o que você quer já aconteceu. Amém? Curve sua cabeça. O que é que você quer quando você ora? O que você espera quando pede algo a Deus? Este capítulo é um capítulo extraordinário, pois ele revela como Jesus se manifestou. Diz que muitas pessoas traziam seus amigos e parentes e os colocavam aos pés de Jesus para serem curados. A coisa mais bonita do Novo Testamento é que os parentes, as pessoas estão levando seus parentes. Tem pais levando filhos até Jesus e dizendo: Jesus, eu trouxe o meu filho. Marcos capítulo 9. E há nele um espírito, onde quer que o apanha, o lança no chão, ele espuma, arranja os dentes, e ninguém pode fazer alguma coisa por ele. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão e ajuda-nos. É bonito um pai levando o filho até Jesus em oração. É bonito
duas irmãs, mandando alguém buscar Jesus, porque o irmão está morto, João capítulo 11. Vá chamar Jesus, porque Lázaro está enfermo. E quando Jesus chega, ele já está morto e sepultado 4 dias. Mas Jesus veio porque elas pediram. É bonito quando alguém está levando um parente seu até a presença de Jesus. Alguns chegam chorando, outros chegam de luto, outros chegam sem saber o que fazer. O que você espera quando você traz alguém até Jesus em oração? Diga ao Senhor: Jesus, Senhor, eu quero só uma migalha, isso basta. Eu só quero que o Senhor toque a minha filha, que o Senhor faça alguma coisa por ela. Diga isto ao Senhor. Não importa se você vem lá das bandas de Tiro, Sidom, da região da Fenícia, não importa de que rua você veio, de que casa você saiu, não importa. O que importa é que você quer ser abençoado, é que você quer que a sua filha seja abençoada, seus filhos sejam abençoados, é que você quer que o seu casamento seja abençoado, que você seja abençoado. Jesus disse: você veio de longe, e ela disse: vim, mas Senhor, eu só quero, ainda que seja uma migalha, eu quero ser abençoada pelo Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos reunimos na presença do Senhor e trazemos, ó Deus, não nas costas, mas na mente, nomes de parentes e amigos, ó Deus, que queremos colocar diante do Senhor. Trazemos os nossos filhos, o esposo, a esposa, trazemos o nosso casamento, a nossa empresa, o nosso escritório, a indústria, o comércio, o nosso emprego. Tudo nós trazemos, ó Deus, para colocar diante do Senhor. E Senhor, o que pedimos, ó Deus, é muito para nós, mas é pouco diante do poder que o Senhor tem. Por isso, ó Deus, socorre-nos, ó Pai, socorre-nos, ó Deus, socorre-nos, pois nós precisamos do Senhor, e nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.